E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você, torcedor de outros clubes, bem-vindos a mais um vídeo hoje, cumprindo a promessa que a gente faz, o nosso acordo. Se tem notícia, o tiozinho vem. Se não tem notícia, o tiozinho não vem. Não vou ficar aqui enchendo linguiça para enrolar vocês. Então hoje tem umas notícias aí que eu fui acumulando durante a semana. Talvez semana que vem a gente eu grave terça e quinta, porque aí não fica tão espaçado assim. Também até eu sinto falta de gravar vídeo, né? Eu não aguento mais falar desse problema que a gente está enfrentando aí. Para você ver, esfriou, hein? Esfriou aqui em São Paulo, não sei onde tá, como é que tá aí onde você mora. Cheguei do trabalho agora de manhã, tá um frio danado, frio, oportunidade para você comprar os moletomzinhos do tiozinho. Você entra no site da Key Estilos, do meu amigo Kleber, tem lá todas as lojas, promoções, vendas acima, compras acima de R$100, você ganha uma camiseta. Confira lá, dá uma força para nós. É só entrar no site, você procura lá Barolo, dá um passeio no site e curte lá, tá bom? Agora a pergunta que não quer calar, quando que vai voltar o futebol? Ninguém sabe. Você vê, tá tendo um monte de polêmica aí no Rio de Janeiro, o Flamengo quer voltar, Botafogo e Fluminense não querem, o Vasco também quer, tá uma confusão danada. Aqui em São Paulo, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, teve uma reunião na terça-feira, ontem, né, terça-feira, reunião virtual, que envolveu os 4 presidentes dos clubes grandes de São Paulo. Tá todo mundo mais ou menos pensando do mesmo jeito, viu, gente? Tá todo mundo pensando que tem que esperar, que ainda não é o momento. O que os clubes estão tentando fazer, que pode ser que aconteça? Reúne todo mundo no mesmo dia para testar os jogadores e os funcionários dos clubes para fazer os testes. E aí, à medida que o tempo vai passando, fazer tudo junto, entendeu? Volta aos treinos junto, fazer o que eu acho tremendamente justo, sensato e justo que aconteça. Então, novas reuniões devem acontecer, mas a princípio é isso. Claro que querem voltar com o estadual, o Campeonato Brasileiro já era para estar rolando, mas as decisões aqui em São Paulo vão ser tomadas dessa maneira. Os 4 grandes estão definindo, junto com a Federação Paulista, para ver como é que será feita a retomada dos treinamentos. O campeonato que voltou, que você deve estar acompanhando aí, que virou uma sensação, a Bundesliga, está de volta, uns jogos sensacionais. Ontem teve Bayern e Dortmund e Bayern, né, sem torcida, 1-0 para o Bayern, praticamente com a mão na taça. E só para lembrar você o seguinte, esse evento está atraindo os olhos do mundo todo, né? Porque é só o principal campeonato que voltou. E só para lembrar para você que a 1xBet está com um esquema super legal desse jogo aí, você faz o seguinte, no primeiro comentário desse vídeo eu vou deixar um link para você entrar. Você entra lá, faz o cadastro e faz um depósito. E aí é o seguinte, olha só que legal, que eu até anotei aqui para você não perder. Você usa o código promocional BAROLO e aí é o seguinte, você obtém o dobro do que você apostou, do que você investiu, do que você depositou. Então você deposita 50, 100, deposita 100, 200, aproveita lá, usa o esquema da promoção BAROLO, tá no primeiro comentário desse vídeo. Então vamos retomar já futebol, as atividades, vamos torcer para que tudo volte ao normal, o campeonato alemão bombando. Eu sou Borussia, infelizmente acompanhei o jogo, fiquei triste, mas é uma oportunidade bem legal de você participar. Então você se inscreve, deposita, aproveita o Barolo, a promoção, usa lá o Barolo e você vai ter um dobro, tudo em dobro, hein? Confere lá, clica lá que você vai ver, é legal pra caramba. Vamos com as notícias do nosso tricolor paulista. Infelizmente, uma notícia ruim, Vadão, que foi técnico do São Paulo, morreu na segunda-feira, foi enterrado na terça, morreu aos 63 anos, vítima de câncer, morreu com a mesma idade do meu pai, cara, fiquei pensando nisso tão novo. E meu pai morreu de infarto e ele morreu de câncer. São os problemas que, infelizmente, matam muitos brasileiros tão novo. Vadão que, para quem não lembra, treinou São Paulo, né? Revelou o Kaká, foi um dos primeiros treinadores que apostou no Kaká, no profissional. Revelou o Rivaldo lá no Carrossel Caipira, no Mojimirim, vocês lembram? Treinou Corinthians, treinou Ponte Preta, treinou Guarani. E nos últimos 2 anos era o técnico da seleção brasileira feminina. E ele recebeu homenagens de todo mundo, torcedores do Corinthians, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Ponte Preta, Guarani, e das jogadoras do futebol feminino. A Marta prestou homenagem para ele, Rivaldo prestou homenagem, Kaká prestou homenagem, o São Paulo prestou homenagem. Infelizmente perdemos o Vadão, super novo, fiquei chateado, né? Porque é sempre triste, ainda mais o nome ligado ao São Paulo e que a gente tem, né, carinho. Infelizmente, caramba, viu? Essas coisas estão voando tão difícil já, né? Caramba. Solidariedade à família do Vadão e solidariedade também ao Pato, que o Pato, na semana passada, se manifestou em defesa, não sei se foi em defesa, do presidente Jair Bolsonaro, colocando nas redes sociais dele aquele lema do Jair Bolsonaro, Brasil acima de todos, Deus acima de todos, você sabe, o lema aí.
E eu sou solidário ao Pato do mesmo jeito que eu fui solidário ao Raí. A diferença é que com o Raí eu concordei com a opinião e com o Pato eu não concordo, porque eu sou contra esse governo que está aí fazendo atrocidades com os brasileiros. Independente da opinião pessoal do Pato e do Raí, eu defendo o direito deles opinarem. Tanto o Pato opinar, como o Felipe Melo opinou, como o Renato Gaúcho opinou em defesa do presidente, como o Diego Souza fez gol e fez arminha, como o Raí na situação de cidadão, não como dirigente, não como ex-jogador, de cidadão, se pronunciou, uns contra e outros a favor, eu sou totalmente a favor. Não sou contra quem apoia o presidente, porque eu acho que todo mundo tem direito de pensar diferente. Democracia não é só quando concorda comigo. O que eu sou contra são os imbecis, de lado a lado, os fascistinhas, os babacas, os imbecis, os doentes que entram em rede social tanto para ofender o Pato como para ofender o Raí. Ofender quem pensa diferente. Então eu vou ter sempre essa postura aqui crítica. Pode não gostar, tem gente que vai se desinscrever do canal. Não tem problema nenhum. Eu vou ter sempre aqui uma postura crítica com quem não aceita que o outro pense diferente, parte para a ofensa, para a ignorância. Então, mesmo não concordando em nada com que o Pato, com o apoio do Pato, eu defendo sempre o direito dele se expressar, tá bom? Ó, Luizão deu uma entrevista aí, disse que nunca queria ter saído do São Paulo. Lembra que o Luizão foi campeão da Libertadores em 2005, fez gol na final, chorou, disse que se dependesse dele, ficaria no São Paulo para sempre. Outro jogador, esse é um assunto que está um assunto do momento no São Paulo, quero muito saber a sua opinião. Álvaro Pereira, o lateral esquerdo de 34 anos, disse numa entrevista para o André Hernan, o repórter André Hernan, do qual eu gosto muito, que eu acho um repórter super bacana, deu uma entrevista, um ótimo profissional, deu uma entrevista para ele dizendo o seguinte, que quer voltar para o São Paulo. Ele tem 34 anos, está jogando no River do Paraguai, acho que é do Paraguai, se não me engano, mas não é o River Plate. Disse que não devia ter saído do São Paulo, porque na época o Juvenal saiu, entrou o Aidar, aí ele acabou saindo, e disse que quer voltar, que jogaria até por um salário baixo, jogaria de graça, disse que quer voltar, tem uma identificação muito grande com o clube, foi muito bem tratado, mas teve uma história aí, que vocês lembram dessa história? Uma história que nunca ficou bem explicada, que o Álvaro Pereira teria se oferecido ao Corinthians em uma conversa de WhatsApp, teria dito F os Bambis, se oferecendo. Ele desmentiu essa história, disse que jamais desrespeitaria o São Paulo nesse nível, e até hoje não se sabe se ele se ofereceu mesmo para o Corinthians ou não. Seja como for, eu quero saber a sua opinião, o que você acha da volta do Álvaro Pereira, a baixo custo, ganhando de graça, viria praticamente de graça, ganhando pouco. Eu acho o seguinte, para o Reinaldo, eu acho que nessa fase com 34 anos, apesar de tudo, o Reinaldo deve estar em melhor fase que o Álvaro Pereira. Mas o reserva do Reinaldo é o Léo. Então, você me desculpa, para mim o Álvaro Pereira de muleta, com o olho vendado, joga mais que o Léo. Então, tá vendo, 34 anos e tal, é para se pensar, mas eu quero saber muito a sua opinião, tá bom? Ó, muita gente me pergunta sobre os ingressos do jogo do São Paulo contra o River, que não teve, os jogos que não teve no Campeonato Brasileiro, Paulista, aquele pacote que o São Paulo lançou, lembra, de promoção e tal. O São Paulo, baseado numa medida provisória, divulgou o seguinte, não vai ter devolução da grana. O que o São Paulo vai fazer? Obrigado por lei até. Essa medida provisória permite que o clube não pague o valor de volta, não restitua quem comprou o ingresso. Mas aí o cara vai ter um saldo. O cara que comprou vai ter um saldo. Então, você vai poder gastar esse dinheiro em outros jogos. Então, nesses jogos todos que eu falei do pacote e também do jogo contra o River Plate. Então, você pode ser assim que tudo voltar ao normal, né? Aí vão ver os jogos que o São Paulo tem como mandante e aí o cara vai poder usar esse crédito do jogo que ele gastou do ingresso contra o River, nos próximos jogos ele vai escolher. O São Paulo vai divulgar melhor isso assim que isso tiver formalizado, que os campeonatos voltarem. Para encerrar, gente, o seguinte, quase encerrar, o Marco Aurélio Cunha disse que é pré-candidato. Diz que uma entrevista ao blog do Pretzel, Alexandre Pretzel, que também gosto muito, jornalista que eu gosto bastante, disse que é pré-candidato, vai analisar, tem 2 meses aí para analisar, uma composição de chapa ali, para ver, de oposição, para ver porque não está contente com a gestão do Leco, para ver o que vai fazer. Lembrando que ele torce por uma chapa coesa, pensando nos interesses do São Paulo, prevendo já muitas dificuldades por causa da grana, do déficit, das dívidas. Eu só discordei do Marco Aurélio Cunha quando ele disse que não pode falar do Raí, porque tem muito torcedor criticando o Raí, e que não pode falar, porque o Raí fez muita coisa boa, renovou o contrato, não é o Raí que joga, o Raí parou de jogar, o Marco Aurélio se desculpa. O Raí está lá ocupando um cargo importante, contrata jogador, é responsável também por esse déficit, então eu acho que o Raí tem que ser respeitado como ex-jogador, como dirigente, beleza, nada a ver em rede social xingar o Raí, ofender o Raí, nem ninguém.
Mas eu acho que ele tem que ser cobrado sim, porque ele fez muita besteira. Então esse negócio de, o Raí não pode ser machucado tudo bem, claro que não, no sentido de ofensa e tal, mas cobrado sim, como todo mundo que tá lá tem que ser cobrado. Eu acho que muito da situação ruim que o São Paulo vive há anos é justamente por falta de cobrança, é justamente por falta de gente lá dentro cobrando esse bando de competente que tem lá. Não são todos, mas a grande maioria é formada por dirigentes incompetentes. Então tem que cobrar sim. A única coisa que eu tenho é essa divergência do Marco Aurélio Cunha. Agora, para finalizar mesmo, seguinte, gente, o São Paulo, um estudo do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos do Esporte, fez um levantamento que descobriu o seguinte: o São Paulo é o 14º lugar como clube que mais mudou de técnico entre os 766 times analisados aí nos últimos anos. Só para você ter uma ideia, com o Leco foram 10 treinadores, nenhum título, uma semifinal. Mas para mim, o erro não é nem demitir o treinador, né? O erro é contratar os cabeças de bagre que eles contrataram. Já cansei de falar aqui, a lista é enorme. Então, quero saber muito a sua opinião sobre tudo isso que a gente conversou, principalmente do Álvaro Pereira, o que você acha? E os assuntos que você quiser comentar, com educação e respeito, como é parte dos amigos do canal, como é já tradição dos amigos do canal. Então, um Eito Maguila, que não pode faltar. Um abraço para o Altair e para o filho Alisson, de Apodi, no Rio Grande do Norte. Ademir Lima, de Santana do Ipanema, em Alagoas. Luiz Paulo, Pedro Paulo e Júlia Pimentel, de Cascavel, no Paraná. Vitor Souza, de Garça, São Paulo. E para o Davi Souza Mota, de Cuiabá. Você deixa aí seu comentário, se você quiser que o tiozinho mande aquele salve carinhoso para você, deixa aí no seu comentário o nome para quem que você quer o salve, grupo de WhatsApp e a cidade da onde você mora, tá bom? Eu volto na terça-feira que vem, vamos combinar na terça? Na terça-feira eu volto, fiquem com Deus. Lembrando que aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo, eu não quero ter razão, quero ser campeão, quase esqueci o bordão do nosso canal. Fiquem com Deus, forte abraço, se agasalhem, se cuidem, forte abraço, tchau.